Às vésperas de uma partida importante contra o Fluminense nesta quarta-feira pela Copa do Brasil no estádio Beira-Rio, o Internacional enfrenta o Vasco da Gama também no Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro. E para essa partida, o técnico Roger Machado deverá fazer algumas preservações. Nesse vídeo, eu vou contar 3 jogadores que estão pedindo passagem no time titular e podem ganhar a oportunidade neste final de semana, a partir justamente de preservações pensando no próximo compromisso contra o Flu. A gente fala sobre isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero falar sobre 3 jogadores do time reserva do Internacional que estão pedindo passagem por motivos diferentes e que podem ser novidades na equipe do Inter para enfrentar o Vasco neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. O Inter tem um compromisso contra o Fluminense na quarta pela Copa do Brasil. Deverá preservar alguns jogadores nesse final de semana. Uma mudança já está confirmada, que é a saída do Vitão, que levou o 3º cartão amarelo. Por esse motivo, o Vitão está suspenso e já descansa nesse final de semana contra o Vasco da Gama. E outros jogadores ainda podem ser preservados, tá? Eu vou falar sobre 3 atletas que podem ganhar essa oportunidade, que estão pedindo passagem por motivos diferentes. O primeiro que eu cito é o Alan Benítez. O Alan Benítez pode ganhar uma oportunidade na lateral direita como titular, porque vem treinando muito bem. O Roger já destacou isso. E a grande questão aqui é que o Alan Benítez, quando chegou no Inter, até chamou a atenção de todos no treino pela qualidade que teve. Todo mundo, olha, quem sabe a gente vai ter uma briga aqui pela lateral direita, entre Alan Benítez e Bryan Aguirre. Só que o Aguirre, nos últimos jogos, tem sido um jogador fundamental, cresceu muito de desempenho e tá jogando muito bem e não dá nenhuma brecha pro Alan Benítez jogar. Entretanto, o Aguirre é um dos jogadores que mais atuou nessa temporada com a camisa do Internacional. Então, pode haver aqui uma oportunidade de descansar o Aguirre e dar uma chance ao Alan Benítez, que vem treinando tão bem, que é um jogador que inclusive o Roger tem testado em uma linha adiantada do meio-campo, pela capacidade que ele tem de chegada, pela qualidade que ele tem na chegada, pelo que ele vem mostrando também de comprometimento, seriedade nos treinamentos, pode ganhar essa oportunidade contra o Vasco, começando jogando e o Aguirre descansando um pouco no aspecto físico, tá? O segundo jogador que eu destaco, que está pedindo passagem e também por uma questão técnica, é o Pastor, Luiz Otávio. O Luiz Otávio vem cantando todo mundo no bastidor. A gente já falou sobre isso, o Roger já rasgou elogios ao Luiz Otávio, que entrou muito bem contra o Vitória, contra o Ceará e também entrou bem contra a equipe do Santos. E agora o Luiz Otávio pode ter uma chance de começar uma partida como titular, em função desta preservação. Os volantes do Inter, e isso o Roger sempre destaca, são os jogadores que mais correm, são os jogadores que mais se desgastam fisicamente. Dessa forma, o Roger pode dar um descanso para um dos jogadores, Thiago Maia ou Bruno Henrique, e dessa forma colocar o Luiz Otávio para jogar. Ele não vai ter à disposição o Richard, que na apresentação ele mesmo admitiu que não deve ter condições de ser titular ou até mesmo de ser relacionado na partida contra o Vasco, porque ainda está buscando a sua melhor forma física. Mas o Luiz Otávio tem entrado muito bem, então ele pode descansar o volante, colocar o Luiz Otávio para poder renovar o oxigênio naquele setor que é um setor que tem muito desgaste e dar uma oportunidade para um jogador que vem evoluindo bastante e que vem chamando muita atenção, que é o Luiz Otávio. O terceiro jogador tá pedindo passagem por razões diferentes, tá? Que é o Bruno Tabata. O Bruno Tabata entrou e fez um golaço que deu a vitória contra o Vitória da Bahia. Não entrou tão bem assim contra o Ceará, não entrou tão bem assim contra o Santos. Mas ele está passando por um processo de adaptação. Ele chegou no Roger e pediu para mudar a sua posição. O Tabata no Inter é um cara que é utilizado como ponta direita. E ele chegou no Roger e pediu para jogar mais centralizado, como um meia, porque entende que ali ele rende mais, mesmo sabendo que a concorrência ali é bem maior, porque ele disputa a posição com o Alan Patrick. O Roger aceitou dar oportunidades para ele ali, em algum momento em que isso fosse possível. Nesse momento,
seguir utilizando ele como ponta direita. Mas o jogo contra o Vasco da Gama é uma oportunidade de colocar o Tabata como meia centralizado. Tu descansa o Alan Patrick, que é um jogador que precisa estar descansado para o jogo contra o Fluminense. Tu pode colocar o Alan Patrick no banco, segurar ele e colocar ele em campo caso seja necessário na partida contra o Vasco da Gama, mas tu descansa já a carga deste jogador no aspecto físico e tu dá uma oportunidade para o Bruno Tabata ser esse meia, porque tu pode, inclusive, encontrar uma solução desse modo, usando o Bruno Tabata para ali, sendo o Bruno Tabata o substituto para o Alan Patrick. E o Bruno Tabata quer esta oportunidade. Então, o Roger pode utilizar isso na partida contra o Vasco. Descansa o Alan Patrick, coloca o Tabata por ali, dá a oportunidade que ele pediu e, dessa forma, tenta também encontrar uma solução. 3 jogadores que podem ganhar chance no time titular contra o Vasco da Gama. Você gostou? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!